Fala, família vascaína, tudo bem? Sou o Mumuzinho da Colina, estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal, como sempre trazendo para vocês aí do outro lado conteúdos do nosso Vasco da Gama. E hoje vamos aqui repercutir, né, a belíssima entrevista aí, né, que o Atenção Vascaíno fez no dia de ontem com o Jorge Salgado, né, o atual aí presidente do Vasco, chancelado pela Justiça. E eu queria trazer aqui alguns pontos que eu separei pra gente botar em debate, porque sinceramente, cara, eu tô assustado. Ó, o mundo do Vasco vai ser que nem essa imagem tá aqui, ó. Nebuloso. Se tudo isso que a gente viu ele falando acontecer. Tamo junto, rapaziada. Essas e outras aqui no nosso canal do Mumuzinho, porque aqui nós falamos é de Vasco. Bora lá. Salgado, cotas de televisão. Você meio que respondeu isso na sua introdução, mas enfim, pergunta só para repetir a mesma pergunta que eu fiz para os outros, e dessa vez tentando encontrar um juízo de valor. O Flamengo considera que ele tem que ganhar mais do que os outros pela audiência, tamanho da torcida, etc, etc. Tem muita gente que diz que não, tem muita gente que concorda que tem que ser um pouco mais, outros acham que é muito discrepante, e a minha pergunta é mais ou menos simples. Se o Flamengo ganhar 100 milhões da TV, o Vasco tem que ganhar quanto? Eu acho que o Vasco tem que ganhar mais ou menos 90%, 85% do que o Flamengo ganha, cara. Porque o Vasco tem torcida, o Vasco tem audiência. O Vasco ganhava a mesma coisa quando havia o Clube dos 13, o Vasco ganhava a mesma coisa. Vasco, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Ganhava a mesma cota. Então, família, vamos começar aqui, né, a destrinchar um pouco aí, né, essa situação dessa entrevista que teve no Atenção Vascaíno com o Jorge Salgado, né, o atual presidente do Vasco. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, né, o link da live completa na íntegra, perdão, até para poder dar aí o crédito ao Atenção Vascaíno corretamente. Então, se vocês quiserem ver na íntegra, vai estar aqui embaixo, ou vai no canal do Atenção Vascaíno e pode estar vendo por lá também. Tamo junto, rapaziada. Agora vamos falar aqui um pouquinho em relação a todo esse embrolho que, rapaz, é nebuloso demais. Vocês viram o vídeo aí da entrada? Sobre a cota? Então, eu não consigo entender um pouco do que o Jorge Salgado pensa ou fala. Ele nesse vídeo aí, lá no canal do Rica Perrone, vou deixar também aqui o link dessa live na íntegra, ele fala em relação à cota, que o Vasco tem que receber cerca de 85% a 90% do que o time da Gávea recebe. Aí, ontem, né, na entrevista que ele deu aí pro Atenção Vascaíno, ele disse o seguinte: o Vasco não pode receber menos do que seus maiores rivais. Eu acho uma incoerência gigantesca. Ele disse lá uma coisa e aqui ele está dizendo outra. Ele diz que o Flamengo recebe cerca de mais de 1 bi em 5 anos do que o Vasco recebe cerca de 100 milhões e o Flamengo recebe cerca de 300 milhões. E aí sobraria 200 milhões em 5 anos, dá 1 bi. É a conta que ele faz. Mas e agora? O que eu entendo? O que ele falou naquela entrevista ou o que ele falou nessa? Há uma incoerência muito grande nesse quesito de cotas. Então, assim, é um dos tópicos que eu fui procurar entender. E, assim, eu queria uma explicação melhor até do Jorge Salgado para a gente compreender bem tudo o que acontece no pensamento dele em relação à cota de televisão. Outra coisa que me deixou muito chateado e, sinceramente, preocupado foi quando foi tocado o nome dos funcionários. Vocês sabem que aqui no canal eu estou sempre aqui defendendo o funcionário, correndo atrás de saber do salário deles, de tudo que acontece. E ele deixou bem claro que temos um número de funcionários acima do normal. Ou seja, terá cortes, terá aí, né, de certa forma, demissões. Ele não disse qual será o setor que vai ter isso. Ele não disse qual o setor que tem mais gente do que é necessário. Só disse que o Vasco tem funcionários além da conta. E aí eu queria a opinião de vocês. Realmente, tem ou não tem? Eu procurei saber lá dentro do Vasco, em alguns setores tem até seu funcionário faltando. O marketing é um, né? A gente sabe que trabalhava 3 pessoas. Imagina 3 pessoas para trabalhar no marketing do Vasco, um clube desse tamanho, com 25 milhões de torcedores. O que esses caras faziam na gestão Campelo era um milagre, entendeu? Então, assim, eu acho que sim, se tem algo em algum canto, possa ser, mas não é num todo. Então a gente tem que observar bem quem será mandado embora para saber se realmente era necessário estar no Vasco
ou não, porque o que eu não vou admitir e vou estar sempre cobrando é sim a caça, perdão, às bruxas. Se existir, a gente vai correr atrás para poder, de certa forma, aí estar cobrando e dando a satisfação ao nosso torcedor. O outro ponto que me deixou intrigado foi a parte dos empresários, né? Ele foi perguntado sobre o movimento de empresário dentro do Vasco, né? O Flávio Dias perguntou, teve um outro repórter que agora eu não me recordo o nome, também fez essa pergunta sobre a situação de empresário e ele disse que a prioridade é sim pagar esses empresários que emprestaram dinheiro para o Vasco para que o Vasco não necessite mais dele. E ele incluiu ele disse assim, me incluindo, porque eu tinha uma dívida lá no passado, passou por 3 gestões, me prometeram a pagar e não me pagaram. Então ele está incluindo ele também, né, nesse contexto sim, de receber o dinheiro que o Vasco o deve. Eu não sei como é que isso pode percorrer pelo estatuto. Eu não entendo como é que um presidente, né, de um clube, ele paga a si próprio. Eu queria entender um pouco essa situação, mas eu não sou jurista para poder aí, né, tá dando uma explicação melhor. Eu vou procurar saber com os nossos amigos advogados para entender se isso, até pelo estatuto, é viável, porque eu acho que isso nunca aconteceu, um presidente, né, cobrar o próprio clube e receber esses valores. Eu até então nunca tinha visto isso aí em lugar nenhum. E a parte mais importante, sim, que é o futebol, que para mim, meu irmão, quando ele começou a falar do futebol, é igualzinho esse céu aqui, ó. Meu irmão, é negro, é aquele céu que vai chover, é aquela tempestade, que são 3 anos. Se perpetuar essa gestão aí, são 3 anos de desespero. Por quê? Cara, eu não tô aqui querendo, né, ser o cavaleiro do apocalipse, bater em ninguém. Eu estou apenas retratando as falas do Jorge Salgado. Está na entrevista na íntegra, vou deixar o link aqui para vocês observarem. Ele falou assim, ó, não temos recursos para comprar nenhum grande jogador. Ok, não se tem recurso para comprar nenhum grande jogador. Eu queria saber onde parou os 150 milhões que vocês iam ter de recurso, os 70 milhões iniciais, todas essas coisas que vocês prometeram lá, né, na sua campanha. Até aí, eu acho que não bate, né? Então, as informações. Outra coisa, ele disse que vai montar um time para se manter na primeira divisão e um time para chegar ali na Sul-Americana. Ele não quer brigar para não cair, ele quer sempre estar brigando ali entre a pré-Libertadores e a Sul-Americana. Deixou bem claro, se a gente conseguir chegar na Libertadores ali, é muito legal, amém, mas a gente aí vai fazer um time para poder mapear o meio da tabela, que é uma Sul-Americana. Então, já se sabe o seguinte, é o risco que se corre, porque quando você faz um planejamento pensando numa Sul-Americana, que o último colocado é 14º, 12º, ali você está muito próximo de sempre brigar para não ser rebaixado. E é o que eu acho que o Vasco vai acabar acontecendo aí nesses 3 anos de gestão, porque infelizmente um presidente, né, que hoje ele chega e diz, ó, não vamos contratar nenhum jogador importante, pontual, que possa ser titular e ser bom jogador, e vamos ter que infelizmente fazer elencos pífios, igual os elencos que o Campelo fez, porque temos elenco para chegar até a Sul-Americana, meu irmão, isso aqui não é forma de tratar o Vasco, sinceridade. Isso não é forma de você falar assim, sou o presidente do Vasco, vou fazer acontecer. Na minha opinião, ele já chutou o balde errado aí. Cara, eu sei que não pode contratar jogador aqui e ali, empurrar dinheiro em qualquer lugar, ok. Mas, cara, pontualmente você pode procurar alguns jogadores. Aí foi até questionado em relação a um jogador igual o Guarim. Ele, não, então pode ser, isso aí pode ser que se encaixe dentro desse perfil aí, a gente traz, né? Nada lá muito caro. Então, assim, aquela situação que a gente já vinha batendo, Adriano Mendes, em relação ao Germancano, a tudo que eles não queriam lá atrás, né, naquela gestão passada do Campelo, vai se continuar. A gente vai ter mais um time pífio, né, mais um time que vai ficar aí, a gente vai sofrer mais 3 anos para não cair. Eu espero que o Vasco não caia nesses 3 anos, espero que o Vasco não caia nem nesse ano, porque se cair, a cota vai para 6 milhões e aí acabou. Fecha o Vasco e não tem mais jeito. Mas bora lá, ele também falou assim, aí ele falou em relação ao Luxemburgo, ele foi questionado assim, ó, e o Luxemburgo vai renovar com ele? Flávio Dias que fez a pergunta, me lembro bem. E ele disse assim, ó, pra mim o Luxemburgo fica aí mais 3 anos. Ele gosta muito do Luxemburgo, pelo respeito que o Luxemburgo tem com a entidade do Vasco, né, com o clube do Vasco, diz que ele engrandece muito o Vasco da forma que tem que ser engrandecido, mas ele disse, esse negócio de fazer contrato com técnico, eu não gosto disso, porque o trabalho mais fácil do mundo é ser técnico do Vasco,
Porque você vem aqui, fica 4, 5 meses, faz um contrato de um ano, trabalha 5, recebe 12 meses. Então, assim, ele já começa a trabalhar a nossa mente de pensar o quê? O Vanderlei já fez um contrato assim com eles. Não tem contrato de salário. É em cima de uma premiação de alguma coisa que o Vasco possa ganhar. Ou, sei lá, aí é minha opinião, não é informação. Pode ser em cima de venda de algum jogador. A gente tem que começar a observar essa parada. Porque, bora lá, o cara não tem contrato, né? Pra ter salário, mas ele vai ter um contrato que não tem como deixar o cara ali sem contrato. Ele vai ter um contrato. Agora, como é que vai ser esse contrato? Vai ser em cima de que garantias? Da onde o Vasco vai tirar o dinheiro para garantir pro Luxemburgo assim, ó, se eu conseguir botar o Vasco em tal canto, eu ganho tanto. Se eu for mandado embora antes, eu tenho que ganhar tanto. Eu quero entender aonde o Vasco vai dar garantias, que o Vasco não tem garantia para pegar empréstimo. Tem que pedir para empresário, vai dar garantia de quê? Na minha mente, só sobra jogador de futebol. Isso é minha opinião. Não estou acusando, dizendo que vai ser assim. Entenda, vamos enquadrar as coisas, né? E ele disse também que na gestão dele, sim, eles irão bancar treinadores, porque realmente eles entendem que a mudança de treinadores não é o correto, que tem que se manter sim o treinador ali para fazer um trabalho e esperar uma resposta do trabalho do mesmo. Até aí eu concordo com ele, eu acho que realmente um trabalho tem que ser mantido quando se é um trabalho que a gente vê que realmente vale a pena. Quando for um técnico igual o Ricardo Sapinto, não tem como manter. Aí você tem que mandar embora porque não tem condições. Em relação a jogadores, Marcelo Alves e Catatal, foi questionado. Eles irão permanecer? Segundo o Jorge Salgado disse, sim, eles irão permanecer. Foi-lhe perguntado, já tem conversa? Não tem conversa. Mas segundo ele, o Vasco Madureira tem um entendimento muito bom e sim, esses jogadores devem permanecer no Vasco. E aí eu creio, né, aí é minha opinião também, que o Vasco possa estar emprestando alguns jogadores como Vinícius, como o Lucas Santos, entre outros jogadores do Vasco e da base que não está sendo usado, até para o Madureira jogar o Carioca aí, né, quem sabe esses moleques estoura é vendido, ou até para jogar aí a Série D, que se eu não me engano o Madureira está jogando aí a Série D. Então, Marcelo e Catatal devem sim permanecer dentro, né, do elenco do Vasco ano que vem. E aí a maior preocupação de todas, o Benítez, né, ele foi questionado, e o Emerson Rocha questionou para ele, e o Benítez, vocês irão renovar o contrato com o Benítez? E aí ele pegou, de certa forma, titubeou ali para responder, foi questionado novamente e respondeu, se tivermos recurso, ele fica. Se não tivermos, não iremos, né, contratar um jogador para atrasar salários dos demais. Se não tivermos o recurso, ele não ficará no Vasco. Então, já se sabe aí, né? Ele já deixou bem claro para os outros clubes que pode se preparar e pode se preparar para ir lá no Independente, deixar o seu aporte, porque o Vasco não vai ter condições de comprar. Porque a pior parte vem agora. O Emerson Rocha perguntou uma, perguntou duas, perguntou três. Ele fugiu das 3 vezes. E aí o Emerson Rocha falou assim, mas eu não entendi. E o aporte, o senhor tem ou não tem? É sim ou não? E ele deixou bem claro, não temos o aporte financeiro. O caixa está zerado. E é aí que eu fico pensando, ué, lá atrás disse que tinha 25 milhões iniciais, mais 70, que iria chegar até 150. Eu quero saber como é que ele vai botar esse aporte em 100 dias que ele prometeu. Que ele prometeu esse aporte de 100 milhões, de 70 milhões em 100 dias. Eu estou esperando, porque ele disse que não tem aporte nenhum. Ele disse que já tinha 25 milhões em mão para poder, de certa forma, assumir o clube. Quando eu disse lá atrás que ele ia esperar a cota do Carioca cair, do SBT, que ele ia esperar a cota do Brasileiro cair, a final, e que ele ia esperar a cota da renovação da Avante e tudo mais, o pessoal disse que não, ele tem o dinheiro. Não tem. Ele está esperando esse dinheiro para botar salário em dia. Que aí em diante ele vai tentar ir no mercado financeiro. Ele deixou bem claro, nós iremos no mercado financeiro. Segundo ele, aí é segundo ele, não é eu, segundo ele, a pandemia os atrapalhou. Não deu para poder estar correndo ali atrás o mercado paralisou e eles não conseguiram o aporte. Então assim, entenda, é uma gestão sem dinheiro dentro de um clube semi-falido. Então, o torcedor se prepare, porque esses 3 anos, se realmente continuar essa gestão aí, o Vasco vai de mal a pior. Eu queria que esse vídeo aqui eu visse ele daqui a 2 anos e falasse assim, eu estava maluco, a gestão deu certo, aconteceu, legal. Mas por tudo que ele mesmo, Jorge Salgado, falou pra gente, eu vejo aí
anos do Vasco muito nebulosos, igual a esse céu aqui que eu coloquei para poder dar até como destaque. Valeu, rapaziada? Lembrando, outra coisa, pros campelistas, se lembra que nós escutamos uma historinha bem assim? Ah, o Campelo não aumentou a dívida do Vasco. Segundo ele, o Vasco devia 610 milhões e hoje deve 720 milhões. 110 milhões de déficit em um ano. É cerca de 10 milhões de reais por ano. Isso é para vocês verem como é que o Salgado, né? Não, perdão, como é que o Campelo disse que não tinha dívida na gestão dele e as dívidas só começaram a aparecer. Valeu, rapaziada? Então, esse é o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui seus comentários. Se inscreva aqui no nosso canal, que é super importante. Deixe seu like. Pega esse link. Compartilha com os seus amigos aí para essa live chegar a mais vascaínos. Tamo junto? Fiquem com Deus. Um abraço, ó. Um beijo. E eu espero que isso possa mudar. Porque se continuar assim, meu Deus do céu, o Vasco vai padecer. Valeu, rapaziada. Fui!